Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todo relacionamento acaba se tornando insuportável sem a presença de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é um relacionamento? Relacionar é conviver perto de alguém, é conversar, é observar, é ajudar, é participar da vida dessa pessoa. Relacionar é gastar tempo. Só que todo relacionamento onde não existe os ensinamentos de Deus, a sabedoria de Deus, eles não vão acabar de uma forma muito boa. Porque o mal, ele se manifesta de forma ruim. É xingando, é brigando, é reclamando, é criticando, é julgando, é com egoísmo, é com pensamentos maus. Então, não tem como a gente conviver perto de alguém, dormir dentro do mesmo teto, muitas vezes da mesma cama. Então, quem são as pessoas que a gente mais se relaciona? Em primeiro lugar, é a nossa família. Em segundo, as pessoas do nosso trabalho, nossos amigos. De repente você faz uma academia, alguma atividade, faculdade, onde você estuda. Então esses são os nossos ciclos de amizade. E baseado nesses ciclos, nós convivemos com essas pessoas. Só que dificilmente você vai conviver em um meio sem Deus, onde as pessoas não vão fazer fofocas umas das outras, falar mal, prejudicar. E muitas vezes, quando nós ouvimos isso, nós ficamos tristes, porque de alguma forma, às vezes a gente considera essas pessoas. Mas o mal, ele não vê rosto, ele não vê casa, ele não vê sangue, ele não vê nada. O mal, ele simplesmente cumpre o que é o objetivo dele, que é nos destruir. Então, o que ele puder fazer para roubar a nossa paz, destruir a nossa fé e fazermos que nós sentimos as piores pessoas do mundo, ele vai fazer. A presença do mal, ela provoca o sentimento de solidão. Então, todas as vezes que nós nos sentimos sozinhos, é justamente por isso. Porque Deus, ele fala assim, olha, ama o teu próximo, porque toda vez que você amar o teu próximo, você vai estar comigo. Mas para que eu possa me relacionar, eu preciso ter sabedoria. E a sabedoria, ela não vale nada se eu não praticar aquilo que eu sei. Então não adianta eu saber as coisas que Deus ensina. Eu preciso praticar. E praticar muitas vezes é querer, porque quem faz o resto é o Senhor. Então, se eu permito que Deus ele trabalhe no meu coração, ele trabalhe no meu relacionamento, eu começo a ter coisas muito melhores. Se a gente vai lá em Provérbios 17, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então olha que Deus ele colocou um determinado espaço, a casa. A casa é o quê? A casa é lugar de relacionamento. Então é melhor eu morar num lugar onde eu não tenha o que comer, ou que eu tenha que comer coisas simples, porém eu posso viver na presença de Deus, com paz e tranquilidade, do que eu viver numa casa onde Deus não está. E como eu sei que Deus não está? Porque somente Deus pode produzir paz. E como vai ser a vida dentro dessa casa? Vai ter fartura? Vai, mas vai ter muitas brigas. Você sabe qual sentimento é dessa casa? A do banquete? É a do fugitivo. Pensa que você fugiu de uma cadeia e a polícia ela tá sempre atrás de você. Então o tempo inteiro você tá alerta, o tempo inteiro você tá preocupado, o tempo inteiro é exatamente essa sensação. O tempo inteiro você não sabe o que você vai falar ou o que vai acontecer que vai vir. Quando de repente você tá ali sentado comendo alguma coisa, já começa aquela discussão, já começa aquela briga. E aí vem a parte mais importante de tudo. Nós sempre estamos reagindo sobre as palavras.
Então, às vezes, você não sabe porque alguém veio e te agrediu. Você já parou para prestar atenção no que você disse antes? Você já parou para prestar atenção se as tuas palavras elas iriam edificar ou não? Porque às vezes a gente tem mania de ficar jogando as coisas na cara dos outros. E as pessoas, às vezes, elas não aguentam mais isso. É o tempo inteiro repetindo as mesmas coisas e falando as mesmas coisas. E aí a gente começa a notar um comportamento que cada vez hoje em dia ele se torna mais corriqueiro. A vontade de não estar em casa. Eu prefiro estar em qualquer lugar menos em casa. Então a pessoa ela começa a ficar workaholic. Olha que bonito. O que é isso? Uma pessoa que ela prefere estar no trabalho que dentro de casa se relacionando com essas pessoas. Por quê? Porque no trabalho, pelo menos ela vai ter cansaço, vai ter um pouquinho mais de paz e tranquilidade, porque de repente lá as relações são melhores. De repente lá ele pode ficar quieto, pelo menos no canto dele, sem ser agredido. Porque muitas vezes a gente não faz nada e fica recebendo de graça a agressão de outras pessoas. Simplesmente por quê? Porque o mal usa de quem é dele para nos atacar, assim como Deus usa de nós para poder levar a palavra para outras pessoas. Nós estamos no meio de uma guerra. E esse é o ponto em questão. Tem pessoas que simplesmente, ao invés de voltar para casa, preferem ir para academia, fica 2, 3 horas. E aí você olha o corpo de um, tá perfeito, e o corpo do outro tá deformado. Você já viu o casal assim? Um tá intacto, o outro tá... Por quê? Porque o cara não aguenta vir para casa. Então ele fica lá treinando o tempo que for necessário. Outro, os lazeres. Ah, comprei uma moto, vou viajar com os meus amigos, comprei uma bicicleta, vou sair com os meus amigos, né? Vou fazer beach tênis, vou fazer coisa. E aí não tem nada de errado nos esportes. Você pode gostar de todas essas coisas. Tudo que eu tô falando é a razão. Se você pudesse escolher, aonde você gastaria o seu tempo? Naquilo que te dá mais prazer, naquilo que você ama mais. Agora, se aquilo que eu amo não pode ser amado, por quê? Porque o mal está dentro, como que eu vou fazer? Então eu vou tentar encontrar outra coisa, porque nem todo problema se resolve com facilidade. Nem tudo é uma questão de conversa, principalmente as causas que são espirituais. Esse controle que às vezes a gente gostaria que as pessoas elas se convertessem, não depende da nossa vontade, depende da vontade delas. Então talvez a nossa vida seja o pilar para que elas possam olhar e ver algo além disso. Agora, se eu entro no jogo dela, de querer falar, de querer reclamar, de querer fugir, e nesse meio de tudo isso, claro, vai ocorrer traição, vai ocorrer um monte de coisa. Por quê? Porque se dentro de casa eu não consigo encontrar aquilo que eu procuro, de alguma forma aquilo vai me encontrar em qualquer outro lugar. E às vezes você se olha e se acha uma vítima das circunstâncias. Meu, não é. E como eu posso saber disso? Se a gente vai lá em Provérbios 14:1, a palavra diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E aqui tem uma palavra que para mim é a mais importante de todas: sábia. Então a gente sabe que sabedoria vem pela palavra de Deus. Então nós estamos falando de uma mulher que ela é cristã. Então uma mulher que ela acredita em Deus, o que ela faz? Ela edifica a sua casa. Então olha a diferença de uma... E aqui também tem mais um ponto. Quando eu tô lendo mulher, eu não tô lendo mulher, tá? Eu tô lendo uma pessoa, tá? Então a mulher tá sendo um exemplo. Podia ser um homem, podia ser uma criança, podia ser qualquer coisa, podia ser qualquer ser humano cheio de Deus dentro de uma casa. E essas pessoas, elas vão edificar a casa. E o que é edificar a casa? É ter atitudes, é ter pensamentos, é ter comportamentos onde a presença de Deus possa se manifestar. Quer um exemplo de sabedoria? Perdoar, relevar, não mentir, amar, ajudar. Exatamente isso, pensar no outro, ter carinho, sabe, sem cobrança, sem ficar pirando, sem piração, sem nada, sabe, ambiente leve. Porém, o que acontece? Mas com as próprias mãos a insensata. Quem é a mulher insensata? A que não tem sabedoria, porque Deus disse que uma tem sabedoria, a outra para ser insensata ela não tem. Aí como que funciona isso? Uma pessoa comum, uma pessoa que ao invés de usar Jesus como inspiração, ela usa a moda, né, digital, usa as influências, né, que gosta
eu não vou ofender as pessoas, mas poderiam usar o espaço e a mídia que elas têm para propagar uma mensagem muito melhor do que tem propagado. Só que tem um encantador de serpente, né? Tem gente que não percebe que isso daí está destruindo, né? E olha como que ela destrói a casa, com as próprias mãos. Então olha que não foi o mal que entrou na tua casa e acabou com tudo, foi você mesmo. Foi em cada vez que você dormiu sem conversar com a pessoa, foi cada vez que você brigou, foi cada vez que você insinuou, cada vez que você sentiu ciúmes, cada vez que você fez um inferno pelas coisas que você queria, cada vez que você não compreendeu, cada vez que você só viu os seus interesses, cada vez que você viveu com Jesus longe do seu coração, cada vez que você não leu a palavra, cada vez que você não ouviu louvores, cada vez que você encheu a cara, cada vez que você tomou remédio ao invés de aguentar as consequências, cada vez que você viveu para si e para só. E aí? Note que nós temos de novo a mesma casa. Lá em cima Deus disse, olha, a casa que tem briga, não adianta ter dinheiro. Então é melhor eu não ter nada e ter paz. Então ele mostrou pra gente que não é... O problema na tua vida não é o dinheiro. Você acha que você está brigando por causa do dinheiro, porque se você tivesse dinheiro, nossa, ia ser excelente. Não, a gente tem tudo, sabe? A gente é bom, mas é porque não tem dinheiro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com amor, tem a ver com a palavra. E em qualquer casa, da mais simples que seja, Deus ele pode entrar e fazer uma transformação. E essa casa simples se modificar e se transformar em tudo. Mas não vai ser isso que vai definir a nossa vida. Olha lá dentro de novo. Casa, espaço, lugar de relacionamento, pessoas que relacionam com sabedoria, edificam a casa, pessoas que relacionam sem sabedoria, destroem a própria casa. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Da gente criar um esporte, criar alguma coisa, um trabalho, alguma coisa para não voltar para casa, para não precisar conviver com alguém que esteja lá. Olha o que Deus fala em Provérbios 21, versículo 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Deserto, lugar de necessidade, lugar de miséria. Mas é melhor eu não viver num lugar onde eu não tenha nada do que ao lado de alguém que é briguenta e amargurada. E aí a gente começa a entender por que essas pessoas elas fogem de casa com a desculpa de que está praticando algum esporte ou que ela tem algum hobby, alguma coisa. Porque Deus mesmo está falando, olha, é melhor você ficar longe. E você parou para pensar que, de novo, nós estamos usando a mulher, mas é um exemplo, poderia ser um homem. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que você não é essa pessoa? A briguenta, a amargurada, a pessoa que critica, a pessoa que reclama, a pessoa que não reconhece nada, a pessoa que quer ser reconhecida, porque não tem maior veneno para a alma, né? Que é o orgulho, eu querer ser reconhecido. Você sabe por que Lúcifer foi jogado para o inferno? Porque ele queria ser reconhecido, porque ele queria dizer que ele que fazia as coisas para Deus. Não foi Deus que me fez, eu que trabalho para ele, não sou eu que faço, e ele não reconhece o que eu faço. Meu, independente se você limpa a casa, se o cara trabalha, cara, isso daí não é motivo. O amor, ele não se baseia em tarefas. Todo mundo vai ter uma tarefa, toda casa ela precisa ser limpada, toda conta ela precisa ser paga, isso é muito básico. Mas a partir do momento que o relacionamento ele se pauta apenas nisso, numa divisão de contas, certamente que não vai existir amor dentro do lugar, porque parece um negócio. Parece uma planilha, parece um trabalho, parece qualquer coisa, menos amor. Menos amor. Aonde está aquilo, né, que fez vocês ficarem juntos? Aonde está aquilo que uniu vocês? Porque a partir do momento que a rotina ela substitui isso e a vida se torna isso, contas, briga, discussão, se achando que seria melhor. E aí? Você vai aguentar até quando? E não é à toa que a gente vê que pessoas se suicidam. Você acorda e descobre que a tua mulher está morta, que ela se matou. Ou que o marido, o filho, a casa, que poderia ser um lugar edificado por Deus,
foi edificada por homens e quem vive lá dentro não suporta viver. E às vezes a gente acha que é uma questão de ir na igreja. Quem salva não é a igreja, quem salva é Cristo. Tem gente que se ouvir isso, Nossa Senhora, se sente ofendido. Quem salva não é o pastor, quem salva é Jesus. E nota como, se você ouvir algo desse tipo e se sentir ofendido, você não tem sabedoria nenhuma, totalmente insensato. E não é à toa que dentro da tua casa tá do jeito que tá. Então ou a gente começa a semear a palavra dentro de casa. Como eu faço isso? Começa a ouvir louvor alto, porque o sertanejão, opa, esse come. A Marília Mendonça, Sofrência, né? Eu não sei, você vai me desculpar, mas esse pode. Não, esse é liberado. Agora ouvir louvor é baixinho e escondido. Põe esse áudio pra tocar, pra todo mundo ouvir. Põe lá, uma empregada, né? A pessoa que ajuda dentro de casa, a babá. Muitas vezes a gente não tem nada disso. Pra esposa, pro filho. Porque aquilo que a gente não ensina, outro ensina. Aquilo que a gente não edifica, outro edifica. A diferença é qual é a consequência disso depois. Qual é a marca que isso vai ficar. Depois você vai ficar se arrependendo que você deveria ter feito as coisas diferente, porque não sei o quê. Meu, depois que a vaca ela foi pro brejo, já foi. Então, Deus ele dá essas oportunidades pra gente ouvir enquanto as coisas estão acontecendo, a gente tirar o pé do acelerador e frear e falar, bom, o que eu tô fazendo da minha vida? Como eu tô vivendo? Como eu tô me comportando? E esse mesmo exemplo também de academia e coisa pode ser a igreja. Ao invés da pessoa ficar em casa, ela fica lá na igreja. A casa sendo destruída, tá lá na igreja. Não, tô na igreja. Eu tô garantindo a minha salvação. As pessoas que Deus colocou na tua tutela, você deixando destruir. E aí? E a gente não se sente responsável por nada? Cara, olha, eu não sei se vocês às vezes entendem, mas eu tento, entre aspas, me intrometer na vida de todo mundo. Mas eu não tô me intrometendo porque eu quero teu mal ou porque você não vale nada. Eu tô me intrometendo porque você tá jogando o teu tempo fora. E de repente as coisas podiam ser diferentes e você não precisaria estar em depressão e você não precisaria estar em tristeza. Cara, é um comportamento que você vai mudando cada dia num lugar. Ao invés de você falar, às vezes fica quieto, para e pensa. Fala, meu, o que vai acrescentar? A maior parte das coisas a gente já jogou na cara dos outros e não adiantou. Por que vai adiantar eu ficar jogando de novo? O que é insanidade? Eu ficar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então se a gente quer algo diferente, nós precisamos fazer diferente. A minha vida mudou quando, ao invés de eu ouvir os meus pensamentos, eu comecei a ouvir os pensamentos de Jesus. Comecei a ler a palavra, comecei a entender, comecei a praticar a sabedoria de Deus. Aí eu comecei a edificar a minha casa, edificar a minha família, edificar tudo aquilo que eu tinha. Sem aquilo eu não tinha nada. Hoje eu me sinto a pessoa mais abençoada do mundo. E claro que vão vir problemas, vão vir tribulações, vão vir, mas a gente tem que amar aquilo que a gente faz. A gente tem que olhar cada minuto que a gente tem com amor, com dedicação, dar graças a Deus do Senhor estar conosco, dar graças a Deus da gente poder suportar e muitas vezes, às vezes vai dar certo, às vezes não vai. E não adianta a gente achar que eu tenho que viver dentro do inferno, porque Deus está falando, é melhor viver no deserto, é melhor viver no deserto. Então hoje a gente toma noção e não adianta também eu ficar nisso daqui querendo culpar os outros. Começa em nós a transformação, começa em nós. Vai chegar um tempo que se não der certo, tudo bem, porque Deus, ele fala, se você for lá em Coríntios, olha, se a tua mulher ou o seu marido ele não for cristão, vocês não devem ficar juntos, porque não vai dar certo. Vocês dois não adoram as mesmas coisas, vocês dois não vivem as mesmas coisas. Eu não tenho como ser sal e ser luz e ser trevas dentro do mesmo lugar, não tem jeito. Então não adianta, sabe? Então começa a se preparar, começa a pensar, começa a refletir, começa a entender que esse insuportável é a falta de Deus. E todo ambiente, todo lugar, às vezes a gente acha que é a pessoa. Não é a pessoa, é Deus. Se não tiver Deus, você pode estar com a pessoa que for. Pode estar com a pessoa que for, vai continuar do mesmo jeito. Amém? Que essas palavras elas possam tocar o seu coração. Que você possa entender tudo o que tem acontecido. Que você possa, ao invés de destruir, começar a edificar.
que você entenda que uma casa com briga, ela vai ser destruída. E nem é uma questão de tempo. E essa não é a vontade de Deus, porque Ele está dizendo, olha, para de brigar, para de discutir, começa a edificar, começa a ter sabedoria, começa a ler a palavra, Cara, todo dia a gente fala isso, lê a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, lê a palavra de Deus. E você fica achando que isso daí vai ser desfeito com uma oração de alguém, que Deus te deu uma vida para você viver, mas você acha que é a oração de alguém que vai fazer alguma coisa na sua vida. É o teu comportamento, é a tua vontade, é a tua busca, é a tua sede. Não é a do outro. Para de querer uma muleta espiritual o tempo inteiro, gente com muleta espiritual. Cara, se você não é o teu joelho que vai dobrar, é a tua língua que vai confessar, é a tua Bíblia que vai ser lida, é a tua, não é de mais ninguém, é a tua. É o teu coração, é a tua salvação, é o nosso Senhor que faz isso. Mas começa em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, Ele nos perdoe. Que Deus tenha piedade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.